Bem, falamos dos três pressupostos de admissibilidade. Demonstrados sumariamente pelo autor, através da petição inicial, a ação pode prosseguir. Vai prosseguir com a citação do réu. O réu tem poucas defesas de mérito a seu dispor. Poucas defesas de mérito eficazes ao seu dispor. Evidentemente que na contestação, o réu poderá, por exemplo, apontar algum vício processual, dizer, por exemplo, que a inicial não descreve pormenorizadamente a coisa, vai poder dizer que o título de propriedade, a certidão imobiliária anexada pelo autor, não é verdadeira. Vai poder apontar irregularidades que sejam capazes a levar o feito a uma extinção prematura, a uma extinção sem resolução do mérito. Na contestação, o réu vai poder impugnar a existência daqueles pressupostos de admissibilidade que o juiz, em princípio, entendeu preenchidos. São a chamada exceção processual indireta, aquela que não ataca a pretensão em si, mas ataca lá os pressupostos processuais e as condições da ação. Agora, tirando essas defesas de natureza processual que todo réu pode alegar uma vez demandado, superadas essas questões, a única defesa, a única tese de defesa de mérito capaz de impedir o sucesso da ação reivindicatória, impedir que o autor saia vencedor na demanda, é a tese de uso capião. Porque vejam, sempre que nós tivermos um conflito entre de um lado o ius possidendi e de outro o ius possessionis, o ius possidendi vai sair vencedor. Afinal, a proteção do ius possessionis da posse autônoma só se justifica porque ela sugere a existência desse aqui, do ius possidendi. Então, pouco adianta, pelo menos para fins de se evitar que o autor recupere a coisa, o réu alegar que adquiriu a coisa de boa fé, de que a posse dele não foi adquirida com violência, clandestinidade ou precariedade, que tem direito à percepção dos frutos da coisa enquanto a boa fé dele durou. Enfim, esse tipo de defesa, adquirir de boa fé, vai produzir alguma consequência favorável para o réu. Eventualmente, o juiz pode lhe assegurar, como determina a lei, a percepção dos frutos já colhidos, indenização por benfeitorias eventualmente realizadas, mas não vai impedir que, ao final, o juiz determine que a coisa retorne às mãos do autor. A única tese que pode ser alegada capaz de impedir a retomada da coisa pelo autor, impedir que o juiz, ao final, julgue procedente a ação, determine a devolução do bem, é a uso capião. É o réu demonstrar, alegar, na sua tese, na sua contestação, que preenche os requisitos de alguma das modalidades de uso capião previstas na lei. Se o réu alegar uso capião e conseguir demonstrar ao longo da instrução processual que preenche os requisitos exigidos pela lei para a configuração de uma das modalidades de uso capião,
a uso capião faz surgir uma nova propriedade, posterior à do autor da ação. Essa nova propriedade que surge decorrente da demonstração dos requisitos do uso capião pelo réu impede que se dê guarida à pretensão do autor. O surgimento da nova propriedade originária, sem qualquer ligação com a anterior, impede que a anterior, que justificou a propositura da ação, prevaleça. Então, essa é a única tese de defesa que o réu pode utilizar com sucesso para evitar que a reivindicatória seja julgada procedente e que o autor recupere a coisa. O réu tem que provar, ao longo da instrução, que aquele título de propriedade que baseia a pretensão do autor foi suplantado pelo surgimento de uma nova propriedade advinda do uso capião. Se o juiz se convencer da uso capião, alegada pelo réu, ele vai alegar este fundamento na fundamentação da sentença, ele invocará este argumento na fundamentação da sentença para rejeitar a pretensão inicial. Agora, isso significa dizer que, com a rejeição do pedido inicial da reivindicatória, fundada no acolhimento da tese de uso capião, o réu, no dia seguinte ao trânsito em julgado, tornou-se proprietário da coisa? Não. Pode parecer estranho, mas não é, vocês vão entender. Vejam, a propriedade é o maior dos direitos reais. O direito real mãe matriz. Os direitos reais caracterizam-se pelo chamado absolutismo, que traz como consequência a sua oponibilidade erga omnes. Para que um direito seja oponível erga omnes, é necessário que a sua aquisição ocorra com publicidade. A publicidade garante a oponibilidade erga omnes do direito real. Como é que eu posso falar no surgimento de uma nova propriedade erga omnes, agora titularizada pelo réu da reivindicatória, se o processo que resultou no seu reconhecimento tramitou apenas entre o réu e o autor? Percebe? Tem a ver com a eficácia da coisa julgada, com os limites subjetivos da coisa julgada. A coisa julgada, como regra, vocês sabem, de acordo com o CPC, produz efeitos apenas entre as partes do processo, não prejudicando terceiros alheios à relação processual. Então, o fato do réu da reivindicatória ter suscitado uso capião em face do autor e o juiz ter acolhido a tese e obstado a procedência da ação reivindicatória não torna o réu automaticamente proprietário da coisa.
para que o réu se torne proprietário da coisa, ele terá que mover uma ação de uso capião, incluindo no polo passivo dessa demanda o próprio proprietário formal da coisa, aquele que foi derrotado na ação reivindicatória, todos os vizinhos, em se tratando de um bem imóvel, são chamados confrontantes, expediam um edital para a citação de todo e qualquer interessado, ou seja, toda e qualquer pessoa, e ainda intimar as fazendas do Estado, do município e da União, a fim de que elas manifestem eventual interesse na coisa. Ou seja, deve-se percorrer um processo de rito especial em que se assegura, pelo menos em tese, a participação de todo e qualquer indivíduo da sociedade que pode resistir, se opor à pretensão de quem deseja o reconhecimento da uso capião. Então, para se tornar dono através de uso capião e, assim, tornar o seu direito oponível erga omnes, é preciso que o pretendente, réu vencedor da ação reivindicatória, promova uma ação que garanta a participação de toda a coletividade, que garanta a possibilidade de qualquer pessoa se opor à aquisição desse direito erga omnes que o pretendente réu da reivindicatória quer ver reconhecido. Espero que tenha ficado claro. A vitória do réu na ação reivindicatória, depois de alegar uso capião, não o torna automaticamente novo proprietário da coisa. A vitória do réu na ação reivindicatória que lhe foi movida, a partir do reconhecimento da uso capião, impede que o proprietário que figura no título consiga reaver a coisa dele. Uma vez transitada em julgada a sentença, faz efeito entre as duas partes e a questão não vai poder ser rediscutida novamente. Agora, para que o réu consiga obter o reconhecimento erga omnes do seu direito, ação autônoma de uso capião, que a gente vai estudar no segundo semestre. Espero que tenha ficado claro. E para a gente terminar, porque já está ficando bastante extenso aí, e aí a gente fecha a questão do semestre de fato. A ação reivindicatória é uma ação imprescritível, né? Porque uma das características dos direitos reais, e a propriedade é a mais alta expressão dessa modalidade de direitos, é a chamada perpetuidade, né? O proprietário não perde a coisa por não utilizá-la. Então, não importa que o sujeito há mais de 20 anos não utilize o seu imóvel. Ainda assim, ele terá direito a propor uma ação reivindicatória. Essa ação reivindicatória, no entanto, a depender do que for provado pelo réu da demanda, poderá ser julgada improcedente caso o juiz se convença de que o réu adquiriu a coisa através de uso capião. Mas o juiz jamais poderá reconhecer a prescrição da pretensão do autor. Certo? Um abraço a todos aí. Agora sim, boas férias. Fiquem bem. Estou à disposição para dúvidas. Um abraço.